Bom dia a todos. Nesse momento estaremos apresentando nossa sequência didática, né? Disciplina Metodologia e Prática do Ensino de História e Geografia. Os componentes são Denise Fernandes, Ellen Carine, Jéssica Francimara e Ellen Rayane. O tema da nossa sequência didática é Lugares onde vivemos. Segundo ano do ensino fundamental. Objetivos: identificar os diferentes lugares de vivência, casa, escola, rua, bairro, com as diferenças e semelhanças entre cada um, trabalhando coletivamente e de maneira participativa. Compreender a história do bairro onde fica localizada a sua escola, entender a importância de ter um local para morar e compreender os tipos de rua. Os materiais necessários são livro, lápis, papel ofício, impressora e coleção. Habilidades da BNCC a serem desenvolvidas. EF01 GE01. Habilidade EF01 GE01. Consiste em descrever características observadas de seus lugares de vivência, moradia, escola, etc. E identificar semelhanças e diferenças entre esses lugares. Metodologia. Primeiro dia. Vamos iniciar explicando que todos os seres vivos necessitam de um local para morar. Por exemplo, as formigas moram nos formigueiros, os pássaros nos ninhos, os coelhos nas tocas. Vamos questionar também se conhece os outros animais e o local onde vivem. E vamos explicar o local onde a gente mora, né? Que nos protege do sol, da chuva, do vento e da violência. Em seguida, será lido, né, junto com as crianças, o livro A Rua do Marcelo, que a autora que escreveu foi Ruth Rocha. E vamos questionar a eles assim: vocês moram em casa ou em apartamento? Na sua rua tem árvores? A sua rua é de terra, calçada ou asfaltada? Vamos explicar as diferenças. Logo após, vamos explicar que existem pessoas que infelizmente não têm onde morar, por isso vivem em ruas. Posteriormente, vamos entregar uma atividade impressa, no qual os alunos deverão desenhar e pintar o local onde moram. No final dessa aula, os estudantes receberão uma atividade impressa para levar para sua casa, onde deverão responder junto com a família o nome da rua, o número da casa e o nome do bairro aonde moram. Iniciar a aula lendo o livro O Bairro, do Marcelo, de Ruth Rocha. Em seguida, explicar que um conjunto de ruas se chama bairro e questionar: vocês observaram o que tem perto da casa de Marcelo? Tem supermercado perto da casa de Marcelo. E perto da sua casa, perto da casa de vocês, tem também? Quais os outros lugares perto da casa de Marcelo que tem perto da sua casa? Logo após, explicar que existem pessoas que infelizmente não têm onde morar e por isso vivem nas ruas. Posteriormente, vamos pedir que todos apresentem atividades que levaram para casa e vamos comparar os nomes das ruas, o número das casas e o bairro onde os estudantes moram, ressaltando que alguns moram no mesmo bairro. Em seguida, vamos pedir que eles desenhem o trajeto que fazem para ir para suas casas, para a escola e perguntar se nesse caminho tem supermercados, padarias, comércios, lanchonetes
entre outros. Terceiro dia. Começar a aula reunindo a turma em um círculo para uma roda de conversa, onde será questionado quem lembra o nome do bairro onde mora. Explicar que bairro é um pedacinho da cidade e nos ajudam a localizar os endereços e relembrar que na última aula já falamos um pouco sobre o bairro onde vivemos. Em seguida, trazer para a aula um morador antigo do bairro onde a escola está localizada. O morador será convidado antes. Esse cidadão deverá contar como era o bairro quando ele passou a residir lá, se haviam muitas ou poucas casas e comércios e igreja, e se a escola já existia, e permitir também que as crianças o entrevistem, realizando questionamentos. Logo após, lê a história Meu Bairro é Assim, de César Obeide. Em seguida, exibir para as crianças fotos antigas do bairro da escola e perguntar o que acharam diferente. Posteriormente, dividir a turma em grupos para realizarem um trabalho de pesquisa sobre a história dos bairros onde moram. Serão sorteados os bairros citados nas aulas e deverão apresentar o trabalho na aula seguinte. No quarto dia, começará a aula com as apresentações dos grupos de trabalhos. Em seguida, realizar uma atividade impressa sobre o que tem no seu bairro. Nessa atividade, as crianças irão descrever o que tem no bairro onde moram. Por exemplo, casa, apartamento, comércios, entre outros. Quinto dia. Começar a aula reunindo a turma em círculo para falar um pouco sobre a história da nossa cidade. Em seguida, apresentar imagens com os principais pontos turísticos da cidade. Encerrar a aula falando o quanto é importante aprendermos sobre os lugares onde vivemos. Finalização. A sequência didática foi muito bem aplicada e podemos notar ao final das etapas um trabalho eficaz com proveito dos alunos aos conteúdos. O tema trata-se dos lugares onde vivemos e trabalhamos na primeira etapa falando um pouco sobre o habitat natural de alguns animais, como exemplo, e citar a importância desses locais. Em seguida, alguns questionamentos sobre o tema e atividades com desenhos em sala e uma atividade para casa. Na segunda etapa, trabalhamos melhor a geografia do tema, explicando aos alunos que um conjunto de ruas forma um bairro. E fizemos uma atividade com discussão entre os alunos para saber os endereços de cada um e algumas curiosidades. No fim da segunda etapa, elaboramos uma atividade com desenho para os alunos. Na terceira etapa, com as cadeiras em círculo, fizemos uma roda de conversa para saber um pouco do que cada aluno lembrava da etapa anterior. E explicamos novamente sobre a diferença entre rua, bairro, município. A etapa seguiu com a participação especial de um morador antigo do mesmo bairro da escola, onde ele pôde contar a história daquele local anos atrás aos alunos em relação ao tema abordado. Ao final da terceira etapa, uma atividade de casa para os alunos, finalizando assim a sequência didática. Introdução final. Os alunos, ao final da sequência, puderam ter um melhor entendimento sobre a geografia e a história do local onde moram, e de onde seus colegas moram também. Aprenderam uma base importante sobre o habitat dos seres vivos e que nem todos têm um lar. Assim, poderão refletir em casa sobre a importância de ter uma casa para se proteger dos climas eventuais e da violência das ruas.